Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando pro segundo vídeo do dia nessa terça-feira fria e chuvosa aqui em São Paulo, mais especificamente aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Não dá para tirar da cabeça o Mundial de Clubes e vem sendo um torneio muito legal, não só pela participação do Palmeiras, mas por um contexto geral, né? E claro que a expectativa é gigantesca para o próximo confronto do Palmeiras diante do Chelsea. Muitas surpresas aconteceram e mais uma vez venho aqui parabenizar o Fluminense, que fez história sim, empatou com o Borussia Dortmund na primeira rodada e acho que mereceu a vitória. Venceu a Internazionale de Milão, o vice-campeão da UEFA Champions League, torneio mais badalado do futebol mundial. Claro que tem o seu valor e o vídeo pela manhã foi em relação a isso. A histórica vitória do Fluminense, que muitos davam como o pior dos brasileiros, podemos dizer assim, está classificado e vai pegar o Al Hilal depois da surpresa de ontem, né? Não só do Fluminense eliminar a Inter de Milão, mas o Al Hilal eliminar o poderosíssimo Manchester City e vai se configurando esse chaveamento. Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. Imagina só, Palmeiras e Fluminense chegando na semifinal, um brasileiro avançando para a final do Mundial de Clubes seria espetacular. Mas é claro que Palmeiras terá muitas dificuldades diante do Chelsea, um time que joga a Premier League, um time milionário que contratou aí um jogador especificamente para esse confronto diante do Palmeiras, o João Pedro, mais de 450 milhões. João Pedro é um jogador que, se não me engano, começou ali no Fluminense, fez um gol de bicicleta no Campeonato Brasileiro, chamou muita atenção, foi pro Wolverhampton, se eu não me engano, configurou em seleção brasileira aí nas últimas convocações. E agora é reforço do Chelsea. O Chelsea que tem um time ainda em construção, né? Mas tem um time muito bom também, com Palmer, com Enzo Fernandes, o argentino, o Pedro Neto, que é um atacante, ele que fez aquele gol diante do Flamengo na derrota do Chelsea. E claro que a expectativa é gigante. Mas o jogo do Palmeiras é sexta-feira. Muita felicidade com a vitória diante do Botafogo, mas a adrenalina devagarinho vai baixando, mas daqui a pouco começa a ficar a milhão de novo, porque está chegando o dia do confronto diante do Chelsea. E na verdade a gente fica aqui tentando buscar alguma coisa legal para trazer para vocês, e pouca gente falou em relação a isso que eu queria trazer com vocês, e até queria que vocês deixassem nos comentários. Para mim, o Alan foi o melhor jogador do Palmeiras diante do Botafogo. É claro que tem todo um contexto do Bruno Fux, que jogou muito, do Richard Rios, que tomou conta do meio de campo, o próprio Paulinho, que entrou, foi decisivo, fez um golaço e logo depois saiu. Mas o Alan fez uma partida incrível diante do Inter Miami, entrou como titular diante do Botafogo e para mim foi um dos melhores jogadores e provavelmente irá jogar diante do Chelsea. Claro que as dificuldades serão gigantescas por conta dos desfalques, né? O Murilo se lesionou naquele jogo contra o Inter Miami, está fora da competição. Gustavo Gomes foi expulso, já não jogaria pelo segundo amarelo. E o Piquerez também tomou o segundo amarelo. Palmeiras com 3 jogadores importantíssimos, líderes do grupo, fora do jogo. Claro que a cabeça do Abel Ferreira deve estar passando milhões e milhões de estratégias, de escalações. Provavelmente mais um cria da academia, o Vanderlan, jogará no lugar do Piquerez, a não ser que ele mude o esquema, mas provavelmente vai para o jogo. O Vanderlan já está dando entrevista coletiva aí, coletiva não, entrevista para os meios de comunicação, então provavelmente ele vai para o jogo. Mas uma coisa que pouca gente falou foi a entrada do Luigi no jogo diante do Botafogo, e praticamente ninguém esperava essa modificação, e o Luigi entrou e entrou muito bem. Quando a gente fala do Luigi,
a gente se lembra de um centroavante, né? Lugar ali do Flaco Lopes, lugar do Vitor Roque. Mas o Luigi entrou com uma função totalmente diferente, caindo um pouquinho pelo lado esquerdo, carregando essa bola ali do meio de campo para o ataque, e acho que ele fez isso muito bem. É um jogador alto, é um jogador forte e é um jogador que tem muita técnica. Mais uma cria da academia que entrou e foi importantíssimo, foi decisivo, e mais uma vez, diante do Chelsea, pode ser uma válvula de escape, uma opção do Abel. Não sei como titular, mas provavelmente no segundo tempo. O Abel vem mexendo muito no time. Ninguém esperava que o Luigi entraria nesse jogo, e ele entrou, e para mim foi muito bem, e fica a referência. Vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque pouca gente falou, e claro que a adrenalina, aquela vitória da forma que foi, fica até difícil de você analisar, né? E eu depois olhando, caramba, o Luigi entrou no jogo, o Luigi foi bem, carregou a bola, protegeu, criou oportunidades, teve um chute ali que o zagueiro cortou no meio do caminho, mas que tinha endereço. E nessa eminente saída do Estevão, né, pro Chelsea, e outras saídas das crias da academia, como o Hendrick, como o Luiz Guilherme, temos novos jogadores chegando aí com muito potencial de crescer e ajudar o Palmeiras como está ajudando. Confesso que as características do Alan tão ricas, né, que é difícil saber qual que é a posição dele, né? Ele joga pelo lado direito, ele joga pelo lado esquerdo, ele marca, ele ataca. Lembra no Campeonato Paulista, ele fez aquele gol decisivo diante do Mirassol, como um centroavante, né, de cabeça. Contra o Botafogo, ele é habilidoso, segurando a bola, parecendo um jogador experiente, veterano, driblando, marcando, segurando, sofrendo falta. E isso faz uma diferença muito grande. Lembrando de outros jogadores também, né, como o Danilo, que está na Premier League e faz uma falta danada. Um jogador espetacular. E o Palmeiras mostra que essa fonte parece que não seca. E torcer muito para que, se o Vanderlan for titular, faça um bom jogo. O Vanderlan um pouco contestado, não conseguiu se firmar ainda. Jovem, teve algumas possibilidades, né? Antes do Caio Paulista vir ao Palmeiras, ele entrou bem, mas depois caiu de novo. Falta confiança, falta experiência, e tenho certeza que será o principal jogo da carreira dele se ele realmente entrar. Mas ainda tem um tempo. O Abel, tenho certeza que está trabalhando toda essa situação de escalação, de posicionamento, e vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente vem aqui trocar ideia. E para finalizar o vídeo, peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações. Devagarinho a gente está crescendo. Estou muito feliz e na expectativa de Palmeiras e Chelsea. Claro, Fluminense e Al Hilal também. Mas sexta-feira será um dia especial aí para todos os palmeirenses. Beleza? Grande abraço, tamo junto.